canal Meteoro. Primeira vez que nós vamos compartilhar material do Meteoro. Vocês não vão se querer derrubar, né? Se o Meteoro nos derrubar, eu vou até Curitiba lá falar com o Álvaro. Vou até Curitiba falar com o Álvaro lá do Meteoro e tirar as caras com ele. Só o que me falta, né? O Meteoro nos derrubar, velho. Não, o Meteoro, olha. E assim, o Álvaro aí do Meteoro tá repercutindo as declarações do Sebastião Melo, né? E uma delas é essa que ele deu ontem, que eu assisti ao vivo e assim, cara, tive calafrios quando ele falou isso, né? Que quem foi atingido pela enchente não deveria estar morando naqueles locais, né? Entrevista no Jornal Nacional dele ontem, foi uma vergonha, né? Ele falou muita bobagem. Vamos soltar esse vídeo, vamos conferir aqui, ó. Vão nos dizendo no chat aí o que vocês acham aí do Com a arte de Cane Casapata, a gente inicia aqui as informações desse nosso domingo. Quero conversar contigo sobre o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo. Deu uma entrevista um pouco constrangedora para o William Bonner no Jornal Nacional. Muito constrangedor. Vamos dar uma olhada nessa entrevista, depois eu recordo um pouco do histórico desse prefeito durante essa catástrofe. E, na sequência, informações aqui sobre a região para saber que a água está baixando em alguns locais. Cadê? Superou a de 1941. A pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: qual é o aprendizado que esta enchente terrível deixa para a Prefeitura de Porto Alegre? Bom, até então, a maior enchente foi de 41. Era uma outra cidade, era uma outra população. Esse sistema de proteção de diques, Muro da Mamá, nasceu na década de 60, final da década de 60, 70. Mas o grande teste, nós passamos por muitos testes aqui, mas também nunca tinha chovido como choveu. Então, nós vamos revisitar tudo, revisitar a Casa de Bombas, revisitar o Muro da Mauá, os portões. Vamos chegar lá. Com novas tecnologias, Poxa vida! Né, todos os instrumentos que hoje o mundo oferece para essas questões de desastre. Algo ligado à legislação ambiental em vista da Prefeitura nessa situação? Olha, veja bem, o que não falta ao Brasil são legislações, né? O que falta mesmo é dinheiro. Por exemplo, vamos começar pelos desabrigados. O crescimento desordenado de todas as cidades brasileiras é que leva a esse flagelamento. Essas pessoas que estão acolhidas e tantas outras que não estão nesses abrigos, que estão na casa dos amigos, nunca deveriam morar onde moram. Essas pessoas que estão nos abrigos... Pausa aí. Pausa aí que eu quero... onde moram. É surreal ouvir isso que o prefeito falou, cara. Vejam bem qual foi a pergunta do William Bonner, tá? Tu pegou a pergunta do Bonner, Celso? Não, eu tava vendo o chat aqui, desculpa. Cara. A pergunta do Bonner foi a seguinte, ó: prefeito, tem algum aprendizado disso tudo que está acontecendo? É importante essa pergunta. E ele meteu no cu do povo. Opa, no fiofó do povo, né? O cara não devia estar morando. O cara não devia estar morando onde mora. O sistema de prevenção às cheias de Porto Alegre é superado, porque era para enchente lá de trás. As bombas também são superadas, sabe? Mas vem cá, prefeito. O senhor não fez a manutenção no sistema que preservaria a cidade de cheias até 6 metros. Como é que o sistema é superado, cara? Se o sistema o sistema lá na final da década de 60, tá? Os caras fizeram um sistema que preservaria a cidade de cheias até 6 metros. Ou seja, lá na década de 60, eles enxergaram praticamente isso que está acontecendo hoje. O sistema é ótimo, Celso. E com manutenções adequadas, Porto Alegre não teria enchente. Não teria enchente. Eu estou dizendo e repetindo isso, e eu acho que nessa eu não estou errado. A gente passou um vídeo aqui falando sobre o portão 14 que estava com problema. A comporta 14 que estava com problema, que não arrumaram. Tem desde 2018 ali, o Sarandi não é de agora que está sendo, porque ali não é por causa do Rio Guaíba, ali no Sarandi é o Rio Gravataí. Ali desde 2018, inclusive, tem um processo que é
contra o Estado, sei lá, contra o... Bom, não interessa contra quem é contra a prefeitura, sei lá. Mas o fato tem um processo porque tem uma comporta arrebentada desde 2018, cara. É tão difícil arrumar. Outra coisa, só dos 23 motores bomba, só 3 funcionaram porque eles ficaram abaixo da água. Poxa vida, em setembro de 2023 aqui, ó, por isso que eu botei aqui a Sonamara, tá falando aqui, em setembro de 2023, já teve outra enchente. Os caras não pensaram em subir um pouquinho o motor. Pô, é só subir o motor, cara, imagina. Não deve ser tão complicado, né, cara? Vendo que o troço tá se repetindo, né? Cara, o engenheiro do DEMAI, que todo mundo bom. Deve ter visto. Eu queria falar com ele, cara. Eu queria trazer ele aqui. Vamos tentar trazer esse cara, o Damiani, né? A gente repercutiu aqui no canal, né? Na live de quinta-feira, né? A gente trouxe esse vídeo dele. Eu acho que até vai vir esse vídeo. O Álvaro vai passar na sequência de novo aqui. É bom até. Mas esse engenheiro falou que não teve manutenção das comportas, que as bombas, ele disse que as bombas são as mesmas da década de 60. Hoje existem bombas que a vedação é tão potente que nem com enchente elas entrariam água. Sim, mas igual essas mesmas bombas que podem ser acionadas à distância, porque essas que tem em Porto Alegre hoje são tão antigas que o funcionário da prefeitura tem que ir lá e ligar ela no disjuntor. Mas, Portinho, vamos supor que Porto Alegre seja uma cidade miserável, cara. Era só ter subido as bombas 1 metro, cara. Entendeu? Não precisava trocar as bombas. É isso, o nosso amigo então gringo... Não é porque tá defasado, cara. O nosso amigo gringo que mora ali em Alvorada, que também foi atingido pelas enchentes, disse que teve uma enchente bem menor lá em Alvorada que inundou as bombas, e na sequência a prefeita colocou para cima as bombas. Então hoje elas não ficam mais abaixo d'água. É simples. E outra coisa, essa questão das bombas, tu tem que ter um plano B. Se as bombas forem alagadas, tu tem que ter outro sistema que vá suprir aquilo ali. Uma plano bomba B. Substituta, né? Ou caminhão bomba que pudesse... Caminhão bomba é bom, né? Isso é óbvio. E o que tu falou também, de ter geradores que possam ficar abastecendo de corrente elétrica o sistema, enfim. Há uma série. O engenheiro Damiani vai vir aqui na sequência. Eu acho que vamos rolar o vídeo aqui, o pessoal gosta de vídeo, né, cara? Isso, solta lá. Deveriam ter morado onde moram. Primeiro que muitas vezes não há opção. Segundo, que no caso de Porto Alegre, a gente está falando do centro histórico, de uma região valorizada da cidade. Não cabe esse apontamento. Não cabe em absoluto esse apontamento. Mas não foi dado a elas a oportunidade de morar em lugar diferente. Então, ele é prefeito há 20 anos. Da cidade, porque para mim ele está na administração há 20 anos, né? Voluntariado, a parte mais difícil é quando baixar as águas e as pessoas precisam voltar para algum lugar e elas não podem voltar para onde elas estavam. Então acho que é um conjunto de medidas. Agora é suprir a cidade, é acolher e fazer com que a cidade funcione minimamente com água, com energia, com remédio e baixar as águas. Já tem 6 bombas funcionando nesse momento. Aí. Bom, já tem 6. Onde é que tá o construtor aqui, cara? Para mim, tá na história aí de que bombas, estruturas que existem para conter a cheia ali em Porto Alegre foram revisitadas, né? Veja, tem denúncias seríssimas sobre a falta de manutenção desses equipamentos, tanto bomba quanto comporta. Tá aí, ó, o Augusto Damiani dirigiu o departamento Boa tarde, pessoal. Água e Esgoto de Porto Alegre. Eu sou Augusto Damiani, ex-engenheiro aposentado da Prefeitura, ex-diretor-geral do DEP, ex-diretor-geral do DEMAI, hidrólogo, mestre em recursos hídricos. O que nós temos nesse cenário? Temos um cenário que começou há uns anos atrás. Em 2017, o prefeito Júnior extinguiu o DEP, o Melo, em 2021, resolveu botar no DEMAI, sem dar nenhuma efetividade e consequência desse ato. Então, hoje não tem drenagem na cidade. Vamos falar dessa cheia. O que aconteceu agora? Vocês viram que ali perto da Igreja das Dores, a Casa de Bomba, a 17, começou a transbordar? Sabe por quê? Porque tem uma comporta quebrada que faz com que a água do rio volte para dentro da cidade. Comporta quebrada. Teve cheia no ano passado, quer dizer, não consertaram. Independente da Casa de Bomba. Isso está desde 2018. Esse prefeito, o DEMAI, nada fez para resolver.
Tem processo, inclusive. Outra coisa, vocês conhecem o Muro da Mauá? O Muro da Mauá é uma parte de estrutura de 2,3 km do complexo de dique. Tem várias comportas, 14. Só que essas comportas, para se fecharem, a gente tem que correr elas nos trilhos, rodando, botar as borrachas nas laterais embaixo, botar os parafusos de pressão e fechá-la toda. Isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, faltou manutenção, faltou, acredite, borracha e parafuso, né? O que nos levou a esse cenário catastrófico que agora dá sinais aí de alguma transformação. A água está baixando e olha só como é que está lá, ó. Não está baixando. Hein? Já subiu de novo. Não, ela baixou 1 metro, Celso, no fim de semana. Agora ela vai subir de novo. Não, já voltou para o ponto que estava quase. Pelo gráfico ali que estava, não? Diz que tem peixe por toda a cidade. A água baixou, né? E ficaram os peixes pelas calçadas de Porto Alegre. É mole? Essas imagens são surreais. É uma imagem que tende a não ser tão forte, tão desagradável, quanto aquelas que a gente vai começar a ver quando a água baixar no interior do estado, né? E aí vão aparecer os rebanhos e tal, né? Eu mencionei para você a coletiva do Sebastião Melo, que era quase tão constrangedora quanto essa entrevista. Olha essa que vem agora. Né? Essa que vem agora é mais vergonhosa ainda. Mostrava, sim, algum desconhecimento sobre o que estava rolando ali na cidade. Então, essa prefeitura não esconde nada. Se eu tivesse tomado conhecimento antes do desligamento, eu teria feito um vídeo antes do desligamento. Não tomou conhecimento tinha visto isso aí, do desligamento da bomba. Que é uma decisão técnica. Beleza. Mas não como tinha. é que o líder da gestão toda não está sabendo disso? Qual era a outra prioridade? Sabe do que é isso aí? Que ele não tomou conhecimento? É do desligamento da bomba lá do Sarandi, tá? E agora, durante a coletiva, olha o que vai acontecer, olha que surreal. Durante a coletiva, um jornalista vai informar eles que houve o desligamento de outra bomba, que é simplesmente essa bomba do Menino Deus e da Cidade Baixa. E olha só, dá sequência aí. O prefeito Sebastião Melo. Só não fiz esse desligamento porque eu só fui comunicado, fui saber, né? E aliás tem um ponto focal da SERG agora, que nós vamos, ao terminar essa reunião, afinar um pouco mais isso, né? Porque ele, o responsável que está aqui dentro, delegado pelo presidente, que deveria ter comunicado ao prefeito, bom, de qualquer maneira, teria que desligar. Eu não estou dizendo que não teria que desligar. Teria que desligar, mas o prefeito teria que ser o primeiro a saber. Concordo, já disse. O primeiro a saber teria que ser o mandatário da cidade. Então, houve um equívoco de comunicação, né, que nós vamos corrigir aqui dentro. Outras bombas podem ser desligadas? Outra situação pode acontecer? Pode. Aí, o prefeito Sebastião Melo e sua performance aí diante dos últimos acontecimentos. Para mim, o prefeito passa a impressão de uma pessoa assim um pouco desinteressada, né, por tudo que está acontecendo ao redor dele. As declarações ali são às vezes genéricas, às vezes desinformadas, como no caso dessa coletiva, né? Ele fala que não sabia do desligamento, fala que queria ter sido o primeiro a saber. E aí, pouco tempo depois, nessa mesma coletiva, os técnicos... Na mesma coletiva! Desligaram mais uma, hein? De certo, porque ele tinha dito, né? Maior do que o Muro da Mauá. Né? Espero ter... Tinha dito que queria ser o primeiro a saber sempre, olha lá. Contextualizado um pouco do drama, uma matéria complexa que requer sempre muito precisão para falar, porque não é uma coisa fácil, né? Prefeito, antes de passar a próxima pergunta, acho que o diretor Maurício só tem uma manifestação. Prefeito, a gente está recebendo a informação aqui que a estação de bombeamento do Menino Deus e que a casa de bombas número 12 também parou ali no sistema Menino Deus. Cara, numa boa, isso aí não existe. Por questão de segurança, se houve uma falha, se a gente... Olha, deixa terminar. Por favor. Bom. Mais uma vez, não posso. O primeiro a saber. Isso não existe, cara. Não existe, cara, isso aí. Sabe? No meio da coletiva, cara, ele tá viajando, esse prefeito. Além da incompetência toda, cara, sabe? Ele não tem a mínima credibilidade mais para estar na administração da prefeitura, cara.
E ele vai ser candidato à reeleição, cara. Daqui a uns meses começa essa campanha aí. Eu quero ver, eu estou muito curioso para ver essa campanha eleitoral, como é que serão os debates aí, porque, pelo amor de Deus, cara, esse cara não tem a mínima condição de ser prefeito de Porto Alegre. Segue aí. Essa tragédia no Rio Grande do Sul expõe algum despreparo dessas lideranças, né? Da parte do governador, a gente vê uma certa incapacidade de agir, de se mobilizar, né? Isso ocorreu no ano passado e isso volta a acontecer agora, né? Da parte do prefeito, o que parece é um desinteresse, assim, né? Você não sente no Sebastião Melo a prioridade que ele deveria estar dando a essa questão, né? O que será que havia de mais importante na vida desse prefeito que ele não estava sabendo ali das bombas, né? Muita gente diz que é demagogia a gente repetir que o líder da gestão tem que tomar cuidado, tem que tomar contato com a tragédia, tem que ir lá ficar com a água até o peito para conhecer a enchente, mas sinceramente talvez seja necessária alguma vivência nesse sentido, para o sujeito saber com que tipo de crise ele está lidando. Eu cobri muita enchente nos meus tempos de repórter e eu tenho um relato que é fortíssimo, cabe até o aviso de gatilho, né? Era numa dessas regiões de fundo de vale, essa que, como o prefeito disse, ele não deveria ter sido ocupada, né? Eu mantenho, as pessoas moram nessas regiões por falta de opção, né? E tinha essa senhora chorando muito, copiosamente, assim. E eu entendi que não deveria abordá-la para pegar depoimento para reportagem, né? Larguei o gravadorzinho da rádio lá num canto e fui conversar com ela, porque a situação assim me chamou muita atenção. Consegui acalmá-la, conversamos. E é quando a gente conversou, em todo o relato que eu ouvi dela, da tragédia que é a enchente, do que é ver a água subir e tal, né? Que é uma situação que eu não vivi, ela me menciona que na noite anterior à minha chegada ali na comunidade dela, ela colocou o filho, o bebê, para dormir em cima de um sofá, em cima de uma mesa. E um rato, havia roído os dedinhos da criança, né? E ela chorava assim com um misto de tristeza, indignação, humilhação, né? Que ninguém deveria viver uma situação dessas. E aquilo me pegou, sabe? E é por isso que, diante de ocasiões assim, o comportamento de certos líderes faz com que a gente sinta algumas coisas, né? Coisas que não são necessariamente muito gostosas. Agora, se eu tiver de posse aqui do meu córtex pré-frontal, se eu conseguir ser sempre racional, aí eu deixo de lado os sentimentos de decepção, às vezes de raiva que esses líderes aí me passam, com algumas de suas medidas ou com a ausência de determinadas medidas, né? E me concentro na percepção de que esses não são homens adequados para gerir, para lidar. O que tu acha, Porquinho? Não, eu ia dizer, eu quero ouvir o que tu acha, Celso, disso tudo. Sim. Cara, não, deixa eu... Sabe o que eu acho, cara? Não sei se quer continuar esse vídeo aqui ainda. Não, pode, acho que ele já falou tudo que seria interessante, já passou ali os pontos, né? O que eu acho é o seguinte, cara. Tá todo mundo falando aí mal do nosso querido Leite, né? Mas eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui. O nosso querido... Tá aparecendo aí, né? Não, eu tenho que botar aqui, adicionar o palco. Nosso querido Leite, ele já fez um decreto para ajudar as vítimas, né? Muito interessante, inclusive. Ele aqui, nesse decreto, ele vai dar, né? É bom, né? Onde é que está escrito o valor? Não sei que está o valor aqui em algum lugar, mas é R$2.500, tá? Vai dar R$2.500 por família. Por família que tiver sido aqui, ó, que tiver sido desabrigada, em situação de risco, vulnerabilidade, bababá, né? Só que ali em Canoas, por exemplo, tem muita gente que não está enquadrado na faixa de pobreza ou extrema pobreza. E também tem muita gente nas favelas
que não tem o cadastro esse todo direitinho aí e perderam inclusive os documentos, né, cara? Não tem nem como, não sei, bom, se bem que os documentos eles devem ter lá, né? Mas o fato é o seguinte, cara, que é só para pobre e para extrema pobreza, R$2.500. R$2.500 já dá para comprar geladeira, vai ficar só faltando a casa, né? Exatamente, né? É um Isso aqui tinha que ser paliativo. tinha que ser para todo mundo que tivesse sido desalojado, porque isso aí não para que o cara vá comprar uma casa, mas tipo, tu tá sem casa, tu vai ter que comprar alguma coisa, cara, desodorante, sei lá, absorvente, né? Bom, Isso aí é o então paliativo do paliativo, isso né? aqui foi o que a belezura que o nosso querido governador fez. É o paliativo do paliativo, né? E aí, cara, isso aí é importante, cara, para quem está nos assistindo, para quem está vendo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é muito importante, cara, que o pessoal veja o que cada um está fazendo, né? O que o prefeito da sua cidade está fazendo. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, né? O que o prefeito da cidade fez, vai fazer? O que o governador do estado fez e vai fazer? O que a presidência da República fez e vai fazer? Governo federal. E aí fala por si, né, cara? Fala por si, porque, porra, se acham que eu e o Celso somos mortadela, cara, vai ver o que cada um tá fazendo, entendeu? Não acredita em mim, no Celso, vai lá e vê o que cada um tá fazendo. Sabe? Mas não vai ouvir o que o Nego Di tá dizendo que cada um tá fazendo, entendeu? Vai tu lá, cara. Vai tu no site da prefeitura, vai tu no site do governo do estado, vai tu no site do governo federal, sabe? E vê com os teus olhos. Vai direto na fonte. Hoje é fácil tu ir direto na fonte, entendeu? Tu não precisa ficar ouvindo o que os outros estão te falando e, sabe, acreditar naquilo ali fielmente. Tu pode ouvir o que eu e o Celso estamos falando e ir buscar nas fontes, porque aqui a gente fala as coisas aqui e dá as fontes. Que nem aquele gráfico que o Celso trouxe ali das águas que vão encher no modelo europeu e no modelo estadunidense. Aquilo ali é um gráfico da URGS. Né, Celso? É o departamento não tenho certeza, teria que ver. Departamento de Águas da URGS, alguma coisa assim. Da Deixa eu URGS. conferir. Tu entrar lá no site, vai estar lá aquele gráfico. Esse gráfico foi construído por pessoas que são cientistas, são engenheiros do clima, sabe? Não são leigos que estão ali, fazem o gráfico da cabeça deles. Não, tem ciência ali. Entendeu? É o do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Exato, que é a melhor referência hoje para te ter informações sobre o nível das águas, sobre as previsões. É o melhor, é o que tem de melhor. Entendeu? Então, uma coisa é tu ouvir eu e o Celso aqui falando, o Guaíba vai ficar 5,50 metros. Então, é bom até quando a gente falar, tu pergunta aqui no chat, tá, mas qual é a fonte de vocês? Porque eu e o Celso não temos estudo para dizer esse tipo de coisa. A gente só está dizendo porque a gente está se baseando no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que é uma fonte absolutamente confiável, científica, sabe? Outra coisa é o Eduardo Bolsonaro, o Nego Di, o Nicolas Ferreira. Não vale nem a pena falar esses nomes, Portinho, para não dar. Pois né? exatamente. Não, então não ficar na cabeça. É nesse sentido aí, né, pessoal? E assim, como o Celso trouxe já o decreto aí, dessa ajuda paliativa aí do Eduardo Leite, que eu espero assim, Celso, que seja uma ajuda emergencial para este momento. Sim, sabe, esse é o objetivo, imagina, né? Que não esteja comportado nisso aí toda a reconstrução, né, para as pessoas, né? Eu espero que seja só para esse momento agora, de urgência agora. Sim, que só que tem um problema. É só para isso é pobreza, extrema pobreza. Ali, Canoas ali, o pessoal não é extrema pobreza, cara. Sabe? O Maitá também, não sei, acho que não é todo mundo. Ali o Sarandi, ali não é extrema pobreza, cara, pelo amor de Deus, né? Exatamente. E assim, só para dar um desfecho ali depois a gente vai fazer um recorte, né, do
do vídeo do prefeito esse. Cara, eu só espero assim, ó, cara, que o prefeito atue, cara, porque como a gente estava com o Marcelo Esgarbosa aqui, né, e no final da entrevista veio essa questão, né? Não existe em Porto Alegre, cara, não existe uma coordenação da ajuda humanitária. Nem isso a prefeitura conseguiu montar, cara. Então tu tem, como o Marcelo Esgarbosa disse ali, comida, quentinhas demais, marmita demais, tá sobrando marmita, cara. Sabe, tu não tem uma coordenação para gerenciar isso, cara. Certamente tem gente passando fome, porque 11 mil pessoas desabrigadas, não é? Não deve estar distribuindo 11 mil marmitas por dia. Eu te garanto que está sobrando marmita num lugar e está faltando no outro, porque a prefeitura não consegue fazer isso, cara, que é o mínimo. Coordenar o processo, entendeu? Coordenar o processo, nem que não exige dinheiro, recursos, porque tem os funcionários públicos da prefeitura que podem ser utilizados nesse sistema. Tu tem as infraestruturas físicas, tu tem equipamentos de informática, a prefeitura tem a Procempa, né, que é a empresa pública de processamento de dados da prefeitura, que, aliás, eles queriam privatizar, né? E agora está se mostrando muito importante, inclusive, a Procempa. Hein? Só que o gabinete do prefeito podia usar a Procempa para organizar essa questão da coordenação. A Procempa, eu tenho certeza que os técnicos da Procempa, que são ótimos, eles fazem um software ali para coordenar toda essa questão da ajuda humanitária, eles fazem um software em 24 horas. Tu que é desse ramo aí da TI, né, Celso? Tenho certeza que se botar os técnicos da Procempa, eles em 24 horas, 48 horas, eles fazem um software ali para gerenciar a questão da ajuda humanitária. Dependendo da linguagem, sim. Né? O brabo é que, por exemplo, às vezes vem uma determinação de cima que o cara só pode fazer em determinada linguagem, sabe? Por exemplo, aí às vezes complica porque são linguagens complexas. Bom, mas isso aí também não interessa. Né? Mas que é possível, né? Sim. Então é isso que eu estou dizendo, cara. É uma prefeitura que não consegue coordenar a ajuda humanitária. O que dizer? Realizar os salvamentos, e a questão da reconstrução, né? Mas o que esperar de um prefeito que, indagado, quais são as lições que a gente pode tirar disso, diz que o sistema de proteção que ele não fez a manutenção está ultrapassado e que as pessoas não deviam morar nas áreas alagadas. Então, realmente as pessoas têm escritura, mas não deveriam morar na área alagada.